Caríssimos alunos do nono ano Centro Educacional Anchieta, daremos início a mais uma aula de estudos amazônicos, tendo como tema principal as cidades coloniais amazônicas. Também iremos abordar sobre as fronteiras coloniais e o rompimento do pacto colonial. Você poderá acompanhar nossa aula a partir da página 29 do texto de vocês. O processo geral da formação das cidades no Brasil está ligado à ocupação dos espaços vazios. Na Amazônia não foi diferente. As pesquisas arqueológicas têm mostrado que na Amazônia colonial, a Amazônia pré-colonial, havia sociedades sedentárias vivendo em grandes núcleos populacionais desenvolvidos, mas que as primeiras cidades, no sentido moderno da palavra, foram fundadas na região pelos europeus. Agora, uma característica dessas todas as cidades, seja daquelas cidades pré-coloniais ou das cidades fundadas pelos europeus, é que todas estavam às margens de rios e lagos, o que possibilitava a navegação, o embarque e o desembarque de mercadorias. Os interesses territoriais e comerciais eram colocados como os mais importantes. As cidades, elas tinham suas origens. Aí nós temos duas situações, as cidades da Amazônia. Elas tinham duas origens. Uma seria os fortes ou as missões. As cidades formadas a partir das missões pelos religiosos, elas todas receberam nomes indígenas. E aí nós temos como exemplo Marabá, Tefé no Amazonas, Moaná, Cametá, Maués e Moju. São exemplos de algumas cidades no Pará e no Amazonas fundadas a partir de missões religiosas. E todas elas receberam nomes indígenas daquelas aldeias que viviam nos locais aonde foram fundadas tais cidades. E nessas cidades, os moradores, que na época eram chamados de tapuyos, eles trabalhavam na agricultura para subsistência e tinha a administração dos jesuítas ou dos religiosos de um modo geral, os jesuítas que se destacaram no caso. Aí tínhamos também as cidades construídas a partir das fortalezas militares e essas receberam nomes portugueses, a começar por Belém, Santarém, Aveiro, Breves, Macapá, Almerim e outros. Por aí você já começa assim uma grande diferença, né? Quer dizer, os nomes estão relacionados. Se bem que algumas dessas cidades criadas a partir de missões, elas tiveram seus nomes trocados. Logo no período do projeto do Marquês de Pombal, quando tinha aquele propósito de tornar obrigatória a língua portuguesa, apagar a memória da cultura indígena, então muitas dessas cidades também tiveram nome trocados, principalmente aquelas que ficavam mais, digamos, estrategicamente localizada, aí tinha um peso político muito grande na ocupação do território. Por exemplo, Monte Alegre, o nome foi fundado a partir de uma missão e tinha o nome dos indígenas que habitavam a região, portanto era Urubuquara, e aí no século XVIII foi trocado para Monte Alegre, assim como Alenquer também. Óbidos, que também tinha uma mistura ali, Missões e Forte, antes era Pau-X, aí foi mudado para Óbidos a partir do século XVIII. Então temos várias situações, com exceção daquelas cidades que não tinham tanta importância política, aí então permaneceram com os nomes mesmo indígenas, como é o caso de Maués.
Bom, Itaituba não aparece aí, apesar de ter nome indígena, mas Itaituba é um caso à parte, porque quando ela passou a ser cidade, já foi depois do Brasil, já no Brasil Império, século XIX, foi que Itaituba passou a ser cidade. Mas mesmo assim, ela tinha o nome de, era Vila de Santana, a Missão Santana, o aldeamento de Santana. E que quando foi fundado a cidade, aí recebeu o nome também indígena, mas já foi bem depois também, fora desse período aí. As fronteiras coloniais da Amazônia brasileira. No século XVIII, havia uma intensa disputa entre as nações europeias pelo domínio das fronteiras no Vale Amazônico. Um caso exemplar dessa luta se deu entre Portugal e França, ali na, como que é, na colônia de Caiena, fica ali fronteira com o estado do Amapá. Os franceses, eles se aproveitaram da ausência de português ainda na Amazônia, já que um dos grandes problemas dos portugueses era ter gente para trazer para essa região. Então os franceses foram expulsos de Belém, aqui da região do Baixo aqui, de Belém, de onde hoje é Belém, então acabaram se agrupando ou se fixando lá no extremo norte, dando origem aí onde que hoje nós temos a Guiana Francesa. Então eles se aproveitaram desse fato para praticar o extrativismo das drogas do sertão, saquear as missões portuguesas mais distantes da vigilância e roubar escravos africanos para suas possessões. Na verdade, esses escravos africanos, eles não iam para lá também por ser roubados, eles iam até por conta própria, já que o trabalho, a escravidão nos territórios franceses eram bem mais, digamos assim, a menos do que nas possessões portuguesas. Então eles preferiam, entre ser escravo de português e de francês, eles preferiam ser dos franceses. Então eles mesmo fugiam para lá. Essas fugas constantes de escravo aumentou ainda mais quando Portugal criou a Companhia do Comércio do Maranhão e Grão-Pará, que financiou a compra de escravo para essas regiões. E acabou que quando se teve o maior número de escravos sendo comprado para a região do Grão-Pará e Maranhão, também quando se tem maior número de fuga. Então aumentava-se os cativos e, consequentemente, as fugas e as revoltas. E assim foi constante essa disputa entre Portugal e Espanha e França, perdão, nessa fronteira aí com a Guiana, que só veio se resolver já no século XIX, que vieram entrar no acordo. O Pará no período colonial. Aí nós temos colonial e imperial também, porque já na passagem. O rompimento do pacto colonial ou o vintismo. Esse rompimento ele se dá partindo do episódio da Revolução do Porto, que ocorreu em Portugal em 1820, mais precisamente em agosto a setembro, que representou o início da experiência política liberal portuguesa e a retomada pelos portugueses do controle político de sua nação. Controle político, isso sim, isso mesmo, porque conforme vocês já viram em história, teve aquele episódio que Napoleão ameaçou invadir Portugal e que a família real portuguesa veio para o Brasil. Todo o governo português veio para o Brasil. E com isso, no momento que a família real portuguesa veio, com a ajuda da marinha inglesa, diga-se de passagem, a Inglaterra que ficou mantendo o controle político da administração política de Portugal. Então tinha uma junta de governadores, de administradores da marinha inglesa governando em Portugal. E isso desagradava aos portugueses, revoltados porque o rei veio, ainda mais se deixa estrangeiros administrando o país. Então a Revolução do Porto, ela começa aí, tem vários objetivos.
podemos destacar aí, olha, em torno de um discurso liberal que defendia a retirada de Portugal da situação de atraso econômico. Então seria esse um dos objetivos, a retirada de Portugal do atraso econômico, e o obscurantismo a que havia sido reduzido pelo deportismo reinante há séculos. Então seria a queda do absolutismo, podemos simplificar. Introduzindo, portanto, a modernidade em Portugal, além da expulsão dos ingleses do governo português. Então, esses seriam os 3 objetivos principais que nós podemos destacar na Revolução do Porto. Tirar Portugal da situação de atraso econômico, derrubar o absolutismo, levando Portugal à modernidade, e expulsar o governo inglês do território português. A execução de tal projeto passaria pela liberalização da política e, consequentemente, a superação do absolutismo e pela modernização econômica. Em pleno século XIX, o reino português apresentava uma economia agrária de base feudal, uma sociedade dominada por uma aristocracia rural, onde a burguesia era incipiente, e uma ideologia católico-reacionária predominante. Lembrando que o Marquês de Pombal ele lutou contra essa forma de organização política e econômica de Portugal no século XVIII. Todavia, logo que ele saiu, o governo português reintroduziu de novo trouxe de volta o que era a forma de organização política e econômica de Portugal antes do governo Marquês de Pombal, ou seja, voltou a ser tudo como era antes. Então, o século XIX, quer dizer, Portugal continuava daquele mesmo jeito que o Marquês de Pombal lutou contra, conforme nós vimos na aula anterior. Bom, portanto, esse movimento ele é chamado de vintismo. Denomina-se vintismo o conjunto de revoluções sociais ocorridas em Portugal e no Pará, a partir dos anos 20 do século XIX. Naqueles acontecimentos, a imprensa teve um papel fundamental denunciando aspectos da crise do sistema colonial português.